Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre a proibição de certas organizações religiosas na Ucrânia ligadas à Rússia, né? Zelensky ele anunciou diversas restrições a igrejas, né, ortodoxas que são ligadas à Rússia, né? Porque vocês sabem, existem diversos segmentos da igreja ortodoxa. Existe a religião ortodoxa russa, existe a ortodoxa ucraniana, existe a ortodoxa grega e assim por diante, né? A ortodoxa da Sérvia. E, e você tem, obviamente, diversas ali diversos posicionamentos de cada uma, né? Elas não são unas como é a Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana, ela é uma coisa só, entendeu? Ela é uma coisa só e não tem divisão. Ela é aquilo e ela segue uma pessoa só. A ortodoxa, ela já tem vários patriarcados ali espalhados, então essa religião, ela não é bem centralizadora, ela tem muitos posicionamentos diferentes entre várias delas mesmas, né? A Ucrânia vai limitar no seu território as atividades das organizações religiosas filiadas à Rússia e questionar o estatuto da Igreja Ortodoxa dependente do Patriarcado de Moscovo, anunciou hoje o presidente ucraniano Zelensky. Muitos estão criticando, né, essas medidas, dizendo que isso é um ataque religioso, né, uma lei que é algo que você está proibindo certas organizações no país, né? Meio que parecido com o que o Ortega fez lá no país dele, né? Então, realmente dá para você questionar. Dá para você questionar realmente o que uma igreja ortodoxa ela tem de importância no sentido militar, né? Informacional, né? O Conselho de Segurança Nacional e de Defesa encarregou o governo de propor a Verkhovna Rada, é o parlamento, isso é o parlamento, o nome do parlamento deles, um projeto-lei para tornar impossível as atividades na Ucrânia de organizações religiosas filiadas aos centros de influência na Rússia. Declarou no seu habitual discurso noturno por vídeo. Esse é o Zelensky que falou, né? Ele está falando desse Conselho de Segurança Nacional que encarregou, né? Enfim. Segundo Zelensky, o Estado ucraniano deverá ainda averiguar sobre o Estatuto da Igreja Ortodoxa Ucraniana relacionada com a presença de uma ligação canônica com o Patriarcado de Moscou. Isso é necessário adotar as medidas previstas na lei. Então quer dizer, eles querem mexer até na Igreja Ortodoxa Ucraniana. Aparentemente eles querem averiguar o estatuto no que diz ali, né, no texto que diz, com a presença de uma ligação canônica com o Patriarcado de Moscovo. E se necessário adotar medidas previstas na lei. Então, olha só que coisa, né? O Estado querendo mexer na religião, né? O Estado teoricamente laico, né, querendo mexer em religião. Isso aí é uma ironia, né? Porque a gente sabe que esse é o laicismo, né? O laicismo, ele na verdade ele propõe aquilo que o Estado quer, né? É isso que eu digo sempre, que o Estado laico é horrível, né? Porque o Estado laico ele é aquilo que o Estado quer, né? Ele mexe na religião do que aquilo que ele quer, né? Isso aí você vê que até a Igreja Ortodoxa Ucraniana, que não tem uma ligação direta com a Rússia, também está sendo afetada. Isso é um ponto extremamente negativo que o Zelensky está fazendo, hein? Isso é um ponto extremamente negativo, porque aí já está sendo uma perseguição religiosa. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com guerra, não foi a Igreja Ortodoxa que causou essa guerra, esse conflito, hein? Isso aí, eu digo que é um dos pontos que é para se criticar muito no Zelensky, que isso é para ter muito cuidado com esse cara. Porque eu já comentei aqui nos outros vídeos, não tiro
não retiro o meu posicionamento ali de que realmente a Rússia fez errado, não tinha que ter invadido, não tinha que ter atacado. Mas o Zelensky, ele é um fantoche da União Europeia. O Zelensky é um fantoche dos Estados Unidos. Ele é um presidente corrupto. O filho do Biden tem lá é o laranja lá na Ucrânia com, obviamente, a permissão desses caras aí, né? Do Zelensky, de outros caras ligados ao partido dele, e etc. Né? É muito triste porque vai começar a ficar uma perseguição também religiosa, né? E obviamente a parte da esquerda vai adorar isso aí, né? A esquerda vai adorar, porque segmentos como da igreja ortodoxa vão acabar sendo banidos, né? Imagina, vão mandar a polícia prender agora freiras e padres ortodoxos, quer dizer, é o que aparentemente vai acontecer, né? Essas medidas seguram-se as operações de busca efetuadas em novembro pelos serviços de segurança ucranianos no principal mosteiro de Kiev, a capital, em local de residência do primado da Igreja Ortodoxa Ucraniana e entre outros locais de culto, justificadas pelas suspeitas de ligações com Moscou. Olha só, é isso que eu falei, até a Igreja Ortodoxa Ucraniana está sendo perseguida por isso. Então não é só a Igreja Ortodoxa Russa lá em território ucraniano, não. Qualquer ligação que a igreja tiver com Moscou, né, que Moscovo é Moscou, né, acho que esse site ele é português, né, porque é Moscou, mas pode ser Moscovo também, né, enfim. Então isso aqui é muito preocupante no ponto de vista de defender a religiosidade, porque quando o Estado começa a se meter nesse tipo de coisa, porque realmente já está se tornando sim um Estado autoritário. A gente sabe que o Zelensky, ele, apesar das pessoas não falarem, ele já proibiu diversas coisas, ele já proibiu diversos posicionamentos dentro lá do próprio parlamento. Então não é um cara muito assim flor que se cheire mesmo. Olha lá, os serviços secretos ucranianos anunciaram de seguida a confiscação de milhares de dólares e de literatura pró-russa. Literatura pró-russa, o que quer dizer isso? Enfim. Ucrânia, um país com a maioria da população ortodoxa, está dividida entre uma igreja dependente do Patriarcado de Moscou, que no entanto anunciou a ruptura das ligações com a Rússia no final de maio devido à invasão do país, e por uma outra igreja representada pelo Patriarcado de Kiev, e que em 2019 prestou obediência ao patriarca Bartolomeu, sediado em Istambul. Já no oeste do país, é significativa a influência da Igreja Greco-Católica, que cumpre a liturgia ortodoxa, mas presta obediência ao Papa. O patriarca Kirill, o chefe supremo da Igreja Ortodoxa Russa, tem manifestado um importante apoio ao presidente Putin e denunciou as ações policiais da Ucrânia como um ato de intimidação dirigido aos crentes. A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus. De acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a invasão russa, justificada pelo presidente russo Putin com a necessidade de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia para a segurança da Rússia, foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e econômicas. Realmente, esse termo que a Rússia utilizou para invadir a Ucrânia foi um termo completamente bizarro, né? Desmilitarizar, desnazificar, né? É muito claro que eles querem ganhar território, né? Então não tem nada certo aí. O problema é isso, né? É que o Zelensky ele começar a perseguir pessoas que ele julgue que estejam apoiando a Rússia e acabe se tornando ele mesmo o próprio ditador, né? A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra
Registro da guerra, 6.655 civis mortos e 10.368 feridos. 10.368 feridos. Feridos, sublinhando que esses números estão muito aquém dos reais. Então, quer dizer, deve ter mais gente aí, né? Bom, a notícia de hoje foi essa. Eu vi isso na internet, achei nas mídias sociais, achei muito interessante passar essa notícia para vocês, né? Que eu tenho, sim, aquilo. Eu não concordo com a Rússia, não concordo com o Zelensky em muitas coisas. Acho que a abordagem dele foi muito no sentido de querer se juntar à União Europeia de qualquer jeito, sendo que a União Europeia é horrível, a OTAN é horrível. Não há lado bom nesse canto, não há lado bom nessa disputa, não há lado justo. Óbvio, o único lado justo é quem está se defendendo, é quem está ali utilizando-se de armas para defender o território, mas o Zelensky ele obrigou os seus cidadãos a ficarem presos ali, para não poderiam sair do país e tinham que lutar. Isso por si só já é um sequestro das pessoas pelo Estado, né? Quando o Estado ele impõe ali um limite, fala, não, o homem vai lutar e a mulher pode fugir. É um sequestro. É um sequestro de pessoas. Entendeu? É um sequestro. Deveria, né, ser algo mais voluntário. Óbvio, o Estado nunca é voluntário, né? Aí você fala, mas é questão de guerra, mas, enfim, as pessoas poderiam não querer lutar numa guerra que elas poderiam ver como uma guerra sem sentido, né? Mas sim, é verdade. A Rússia iniciou o conflito por provocação também da OTAN, a gente sabe como são as coisas. E a Rússia realmente não está sabendo lidar com essa guerra e está sofrendo muitas baixas. E é bem possível e bem provável que realmente eles saiam dessa guerra como perdedores ou que, né, a economia deles se desintegre de qualquer forma, né? A economia ucraniana vai também se derreter, mas eles vão ter o apoio de quase todos os países do Ocidente, né? Então, no fim de tudo, essa guerra foi muito ruim para o Putin, e isso só vai adiantar o processo de inclusão da Ucrânia na OTAN e na União Europeia, né? Muitos já estão criticando, inclusive, a Angela Merkel, né, que ela foi primeira-ministra da Alemanha durante muitos anos, e ela meio que teria vetado a Ucrânia na OTAN, né? Então muita gente já está rejeitando a Merkel na Alemanha por causa disso, né? Porque eles entendem que a Ucrânia na OTAN naquela época impediria com o avanço dessa guerra. De fato, impediria o avanço dessa guerra. Só que aquilo que um jornalista falou, se você tem próximo à sua fronteira um país que faz parte do OTAN, que é teu inimigo, porque você sabe, os Estados Unidos é inimigo da Rússia. E não pelas questões que muita gente está falando. A Rússia é um país extremamente anti-LGBT. A Rússia é um país antiliberal. Os Estados Unidos é um país liberal, principalmente os democratas. Os democratas são conhecidos por serem os liberais. A Rússia é um país mais conservador no sentido social. Eles têm defeitos ali ainda, no sentido econômico, tem. Mas no sentido social, eles são bem mais conservadores do que os americanos. Então, o que acontece? Você fica esse conflito entre os dois países. E os Estados Unidos já falou de conflito bélico, já falou de conflito armado. Os Estados Unidos já falou que faria coisas com a Rússia se a Rússia descumprisse. Ameaças, entendeu? Então, assim, não é de se espantar também que a Rússia se sinta ameaçada por isso, né? Se a Rússia começasse a mandar armas para Cuba, os Estados Unidos não ia deixar isso acontecer, ia tentar boicotar de certa forma. Então, muito por conta de tudo que vem acontecendo porque a OTAN ainda existe, ela ainda existe ameaça, sim. A Rússia é uma ameaça, querendo ou não é uma ameaça, porque é uma grande organização militar em volta da Rússia, e a Rússia se sente ameaçada. Mas mesmo a Rússia se sentindo ameaçada, não foi suficiente para eles recuarem, eles continuam ampliando os estados da OTAN, né? Então é isso, por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem e comentem aqui embaixo.